Olá, Nusque, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. O tema desta aula é NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Vamos à aula? O NAFTA, sigla em inglês de Acordo de Livre Comércio da América do Norte, começou a surgir em 1988, quando foi criada a Zona de Livre Comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Em 1993, recebeu a adesão do México e um ano depois entrou em vigor. Em poucos anos, a circulação de mercadorias entre os três países membros cresceu mais de 150% e a economia mexicana despontou com rápido crescimento. A experiência do NAFTA acarreta opiniões favoráveis e contrárias à sua existência. Os trabalhadores estadunidenses, que aparentemente seriam favoráveis com o crescimento da economia, também não têm sido beneficiados com a vigência desse acordo. Pesquisas indicam que os únicos beneficiados são as gigantescas corporações empresariais, que não comportam todos os trabalhadores estadunidenses. Para os trabalhadores, o resultado foi o aumento do desemprego, a queda de rendimentos e a precarização do trabalho. Estudos de sindicatos e ONGs estadunidenses comprovam que, logo no início, o NAFTA eliminou empregos nos Estados Unidos, principalmente no setor industrial. Muitas empresas transferiram suas unidades produtivas para o México, onde os salários são muito mais baixos que nos Estados Unidos. Essa deterioração das condições da vida dos trabalhadores estadunidenses ajuda a entender a mudança de postura da poderosa central sindical do país, Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. Sigla em inglês AFL-CIO. Ela vem adotando nos últimos anos um comportamento mais ativo em defesa dos assalariados e dos desempregados, até mesmo do enorme contingente de imigrantes latino-americanos. O Canadá, um dos países mais ricos do mundo e que há tempos mantém-se entre os países de destaque no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o que mostra o alto padrão de qualidade de vida da sua população. Mesmo com todos esses fatores favoráveis, críticos do NAFTA apontam graves problemas. No início do acordo, a economia do Canadá estagnou e o país tornou-se mais dependente e vulnerável e assistiu à forte degradação social. Os negócios com os parceiros do NAFTA saltaram de 1 trilhão para 3,5 trilhões de dólares. Mesmo com essas impressionantes cifras, os salários não cresceram tanto. Somente uma parcela mínima da sua população, formada por pessoas ligadas diretamente ao controle de empresas que lucraram com a abertura das fronteiras comerciais com os Estados Unidos e o México, foi beneficiada. Nesse período, seguindo a tendência neoliberal, o governo canadense diminuiu sua participação na economia. Muitas empresas estatais foram vendidas para grandes grupos estadunidenses. Os programas sociais de ajuda ao desemprego e à pobreza foram sensivelmente diminuídos. O setor educacional continuou crescendo, mas as mudanças rápidas na economia, típicas da globalização, criaram um mercado de trabalho mais instável. Muitos jovens talentos canadenses estão se transferindo para empresas, universidades e instituições nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, novas atividades ligadas ao setor terciário da economia estão surgindo, fato que amenizou um pouco essas mudanças. Na década de 1970, antes da implantação do acordo, a economia mexicana crescia em excelente ritmo. Os alardeados benefícios do NAFTA mostraram-se um fiasco após a entrada do México no bloco. O NAFTA agravou a dependência do país. Antes, o México mantinha relações comerciais mais diversificadas com vários parceiros. Hoje, depende quase totalmente dos Estados Unidos, que é a origem de 74% das importações e o destino de 89% das exportações do país. Recentemente, ocorreu um aumento das exportações mexicanas, mas esse fato esconde que elas dependem de cerca de 300 empresas, a maioria delas filiais de estadunidenses. Muitas dessas filiais estadunidenses se instalaram aí ainda na década de 1960, quando os Estados Unidos e o México fizeram vários acordos comerciais. Elas recebem o nome de maquiladoras, uma vez que funcionam como montadoras de produtos cujas peças e componentes vêm dos Estados Unidos.
Seu processo industrial é muito simples e não agrega tecnologia, muito menos capacitação para trabalhadores mexicanos. Em geral, as maquiladoras se instalaram junto à fronteira dos dois países, em cidades como Tijuana, Mexicali, Matamoros e Cidade Juárez, gerando empregos principalmente para a população mais pobre. Porém, olha aí o porém, na época em que foram montadas, nas décadas de 1960 e 1970, não havia ainda as preocupações ambientais que conhecemos hoje. Por isso, são responsáveis pela maior parte da poluição nas chamadas zonas francas, áreas isentas de imposto, onde processam, montam e reexportam para os Estados Unidos, principalmente autopeças e eletrônicos. No início do NAFTA, durante a década de 1990, houve uma rápida multiplicação das maquiladoras, mas, nos últimos anos, os investidores e as empresas estadunidenses têm buscado uma lucratividade ainda maior. Para isso, transferem parte da produção das Zonas Econômicas Especiais da China, ZEEs, onde os salários são mais baixos. Em consequência, uma nova realidade socioespacial surgiu no México nos últimos anos, e suas marcas principais agora são o desemprego, o subemprego e a violência. Na agricultura, a situação também é bastante preocupante. Em 1992, o México importava 790 milhões de dólares em alimentos. Em 2010, o país gastou cerca de 25 bilhões com esse tipo de importação. Dados da Central Campesina Cardenista indicam que o México importava em 2012 99% do leite em pó, 60% da carne bovina, 80% do arroz, 90% das oleaginosas e 35% do sorgo que consomem. Por sua vez, a Confederação Nacional dos Produtores Agrícolas de Milho do México, CNPAMM, apontou que nesse mesmo ano o país importou mais de 30% do milho consumido. Conclusão: de país exportador de vários produtos agrícolas, inclusive o milho, que é um alimento genuinamente mexicano, o México passou a importar dos Estados Unidos mais de 50% dos alimentos que consome. Nota-se desse modo que não houve como concorrer com a produção agrícola estadunidense, que goza de altos subsídios e conta com a base técnica mais avançada. Assim, a superfície agrícola plantada foi drasticamente reduzida e 6 milhões de lavradores mexicanos perderam suas terras e suas ocupações. O México era um grande produtor de arroz e hoje depende da importação procedente dos Estados Unidos para alimentar a sua população. Também era exportador de batatas, mas elas foram bloqueadas no mercado dos Estados Unidos por barreiras fitossanitárias, e seu mercado agora depende das batatas estadunidenses. Além disso, já foram um tradicional exportador de algodão e agora é um dos maiores importadores dos Estados Unidos. Pega os Estados Unidos só tem vantagem, né? Terminou a aula, mas antes de sair, vou deixar um card do próximo vídeo para você ampliar o conhecimento sobre esse assunto. Te vejo por lá. Tô saindo. Tchau, tchau.